Olá, meu nome é Arthur Akira, eu sou coach de realização financeira e é um prazer estar aqui participando do primeiro CONAF. Queria agradecer muito ao Eduardo Guimarães e a toda a equipe do CONAF, que é de grande competência de estar realizando esse grande congresso nacional aqui para as famílias, né? De finanças para as famílias. É muito bom estar aqui com vocês e fazer parte desses grandes palestrantes aqui, tá entre esses grandes palestrantes, grandes autoridades em finanças do Brasil. Bom, o tema que eu tenho para vocês aqui são 5 passos para a realização financeira. Ok? São 5 passos, 5 etapas que eu aplico na minha vida, né, para quando eu preciso comprar alguma coisa ou, enfim, às vezes pagar algumas outras coisas também, que eu usei também lá atrás, né, para pagar algumas dívidas que eu tinha. 5 passos que eu uso para conseguir fazer isso de maneira mais, vamos dizer assim, menos dificultosa, né? Um pouquinho mais fácil, facilitar um pouquinho a vida para fazer isso daí, né? Bom, sem mais delongas, né? Só contar um pouquinho, né? Eu me formei em coaching no início de 2017, né? Eu sou formado em ciências contábeis, né? Contabilidade, não exerço a profissão de contador, né? Mas a faculdade me ajudou bastante nessa área de finanças pessoais. Atualmente eu estou fazendo bacharelado, cursando uma faculdade de matemática, né? Isso é uma paixão que eu tenho muito, sempre tive desde pequeno, gosto de matemática. Para algumas pessoas pode parecer loucura, né? Mas para mim, né? Eu amo realmente a matemática, né? Bom, eu queria te falar 3 coisas antes de iniciar efetivamente aqui essa palestra aqui. São 3 coisas que normalmente atrapalham a gente, né? Da gente conquistar algumas coisas, da gente aprender, na verdade, da gente aprender algumas coisas, né? A primeira delas é: isso eu já sabia. Bom, por que essa frase aparentemente inofensiva, ela pode atrapalhar tanto a gente? Pelo seguinte: quando você fala assim, isso eu já sabia, você cria um bloqueio, cria um muro na sua frente que não permite que você absorva todo aquele conhecimento, né? Às vezes tem um pequeno detalhe ali que você não sabia, dentre tantas coisas que você pode até já saber, mas às vezes é aquele pequeno detalhe ali que vai fazer a diferença, e quando você fala isso eu já sabia, você não fica atento, você não fica presente para esse pequeno detalhe, e é justamente aí que é isso que pode faltar para fazer a diferença para você se realizar financeiramente, no caso, né? A segunda coisa que pode atrapalhar é isso é óbvio, né? Às vezes tem coisas que eu vou falar aqui, você pode pensar, tá, mas isso é óbvio, né? Mas tem uma coisa interessante no isso é óbvio. Quando às vezes, a maioria das coisas na nossa vida são coisas óbvias mesmo. Para a gente realizar as coisas na nossa vida, a maioria das coisas elas são óbvias. Mas o que acontece é que justamente as coisas óbvias é que as pessoas não fazem, né? E quem faz as coisas óbvias é que tem os melhores resultados, né? E aí a gente acha que a pessoa tem um grande diferencial, mas não, ela fez o óbvio, né? E quando a pessoa fala, não, mas eu fiz tal coisa, eu falei, tá, beleza, ele fez isso, é tão óbvio, né? E às vezes a gente acha que, né, sei lá, o cara é um gênio, alguma coisa, né? Enfim, e por último, né, você pode pensar, tá, mas isso não vai dar certo pra mim, isso não serve pra mim. Posso dizer para vocês que esses 5 passos que eu vou passar para vocês, eles servem para qualquer pessoa, tá? E vocês vão perceber que realmente ele faz que ele é bem simples, né? São 5 passos bem simples para você conseguir se realizar financeiramente, né? O que quer que seja se realizar financeiramente para você. De repente para você, sei lá, ter uma reserva no banco de emergência, de repente se realizar financeiramente é você comprar um carro novo, pode ser, sei lá, comprar uma casa, trocar de casa, ir para uma casa maior, trocar de carro, fazer uma viagem, o que quer que seja se realizar financeiramente, esses 5 passos vão te ajudar muito nisso daí. Bom, qual é o primeiro passo de tudo isso daqui? Bom, antes de qualquer coisa, de você fazer qualquer coisa na sua vida, você vai precisar de o primeiro passo dele aqui é muito importante. Você vai precisar de clareza. Por que clareza? E o que é clareza, né? Bom, é o seguinte. Você deve estar vendo esse quadrinho aqui do lado aqui, né? Esse daqui é o gato da Alice no País das Maravilhas. E não sei se você já ouviu a história da Alice no País das Maravilhas, mas vem a Alice caminhando lá pela floresta, aí ela chega tem um lugar que tem 2 caminhos, né? E ela encontra o gato, esse gato aqui, né? Ela encontra e pergunta pro gato: Gato, qual caminho eu devo seguir?
né? E o gato devolve com uma pergunta, né? Para onde você está indo? Ele pergunta para Alice. E a Alice responde, não sei, né? E o gato responde para ela, que é o que está escrito aqui, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. A clareza é justamente para saber para onde a gente quer ir. Qual lugar que a gente quer ir. Para a gente saber, e a gente tendo clareza do que a gente quer, a gente sabe qual caminho seguir. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você queira ter uma reserva financeira de emergência, né, de 10 mil reais. Tá? Não sei se isso é algo distante, algo fácil para você, mas vamos colocar 10 mil reais porque é um número redondo e é fácil de visualizar. Tá? Vamos supor que eu quero 10 mil reais. Ok, eu quero 10 mil reais até quando? Tá, eu quero ter uma reserva financeira no banco de 10 mil reais, sei lá, na poupança, até o dia 31 de dezembro de 2018, até o final do próximo ano. Tenho mais ou menos um ano e meio aí para conseguir essa reserva. Ok, beleza. Então, já está muito claro o que você quer. Quanto você precisa, até quando, o prazo, né? Até quando você precisa e por que você precisa. No exemplo que eu estou dando aqui, é justamente a finalidade de ser uma reserva de emergência para qualquer coisa inesperada que acontecer e você precise de um dinheiro ali mais fácil para não ter que recorrer a empréstimo, essas coisas, né? Ou usar o cartão de crédito, depois não conseguir pagar, entrar no rotativo e aquela bola de neve de dívidas que a gente já ouviu falar muito por aí, né? Então as coisas têm que estar muito claras. Só que aqui tem um detalhe, deixa eu alertar vocês para uma coisa. É o seguinte, quando a gente vai declarar alguma coisa, a gente vai falar o que a gente quer, o que a gente deseja para ter a clareza que a gente quer, o que eu fiz aqui foi uma declaração, né? Ter uma reserva de emergência de 10 mil reais até dia 31 de dezembro de 2018. Isso é uma declaração que eu estou fazendo para o universo, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar da lei da atração, né? Mas tem uma pegadinha na lei da atração, que se você declarar de forma errada, a lei da atração vai funcionar, só que ela vai funcionar e você vai achar que ela não funciona, tá? Exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso ter um aumento de salário, preciso ganhar mais dinheiro para pagar dívidas, para pagar as dívidas as dívidas, né? E aí o que acontece? Você vai, pela lei da atração, você vai conseguir ganhar mais dinheiro, você vai dar um jeito de ganhar mais dinheiro e você vai pagar suas dívidas. Só que como você falou que você precisa de mais dinheiro para pagar dívidas, o que você vai fazer inconscientemente? Você vai arrumar mais dívidas, né? Você vai acabar arrumando mais dívidas porque é isso que você falou. E o seu cérebro interpretou isso de modo literal. E é assim que ele interpreta. Eu quero mais dinheiro para pagar dívidas. Então você vai dar um jeito de conseguir mais dívidas, né? Inconscientemente, você pode nem perceber isso daí, né? Qual que seria a maneira correta de você declarar isso daí? Vamos supor que a sua dívida seja, nem uma dívida, mas enfim, você tem um financiamento de um veículo, por exemplo. Então a maneira correta seria, eu quero quitar o financiamento do meu veículo X aqui que eu tenho, até o dia 30 de julho de 2018. Ponto. Ok, você declarou de forma correta porque você especificou muito bem. A sua clareza, para você ter clareza do que você deseja, tem que ser muito claro o que você declara. E aí tem que ser com o maior número de detalhes possível, tá? Então, essa é a clareza. Dentro da clareza, a gente tem o foco, né? O que seria o foco? Por exemplo, a gente ouve muito falar assim, por aí ver na internet, as pessoas falando assim, a gente tem que ter foco nas coisas, tem que estar muito focado em qualquer coisa. Tá piadinha, né? Foca no dinheiro, né? Enfim, esse tipo de coisa. Só que assim, pra gente ter foco em alguma coisa da maneira correta, a gente tem que ter clareza antes. Que nem, por exemplo, eu tô com essa câmera aqui filmando, ela tá com foco em mim. Só que tá muito claro pra mim que para eu gravar isso daqui, para eu estar filmando isso daqui, eu tenho que estar com o meu quadro no lugar onde está o meu quadro branco na parede, com esse quadro, e aparecendo esse quadrinho aqui do gato da Alice no País das Maravilhas. Não pode estar virado, por exemplo, para a parede que tem aqui, porque se tiver virado para a parede que tem aqui, não adianta, não vou ter onde anotar. Aliás, eu até vou ter, escrever na parede, mas não vai ser muito legal depois não, que, né, para tirar a tinta da parede não vai ser muito legal. Então tem que estar muito claro que está para aqui, para daí eu poder focar nisso daqui, né? E é interessante, o foco quando a gente está focado em alguma coisa, as coisas começam a acontecer realmente e parece mágica, né? Eu vou dar um exemplo, eu até te proponho nesse momento aqui, se você quiser, fazer um exercício rapidinho aqui, de alguns segundos só, para você ver como que funciona o foco, tá? E como ele vai funcionar também na sua área, na sua vida financeira. Queria que você olhasse fixamente para o monitor nesse momento aqui, e eu vou te pedir para você contar, né? Aí no lugar onde você está assistindo, eu não sei onde você está assistindo, mas aí no lugar onde você está assistindo, eu quero que você conte, vou te dar 5 segundos, tá?
para você contar quantos objetos, não olha, continua olhando para o monitor, tá? Para você contar quantos objetos da cor azul tem aí em volta de você, tá? Pode olhar. Aí, pronto. Olha de volta para o monitor agora. Sem olhar para os cantos, tá? Fixa aqui o olho no monitor onde você está assistindo ou no smartphone. E agora responde para você mesmo, não sei onde você está, né? Mas responde para você mesmo quantos objetos na cor azul você contou. Tá? Sei lá, 5, 6, 7, 10, 15, não sei quantos você conseguiu contar aí. Mas agora, ainda olhando para o monitor, sem olhar para os lados, quantos objetos na cor laranja tinha aí em volta? É, né? Difícil, né? Provavelmente, no máximo, se você conseguiu 1 ou 2, mas eu acredito que você não se lembre de nenhum objeto laranja, né? Provavelmente a grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não conseguiram visualizar o objeto, lembrar de quantos objetos laranja tinha em volta. Por quê? O seu foco estava nos objetos azuis. E quando a gente está focado em alguma coisa, automaticamente a gente esquece das outras coisas, a gente não ignora o restante, né? Quando a gente está focado, por exemplo, em guardar 10 mil reais até dia 31 de dezembro de 2018, automaticamente a gente acaba ignorando os pequenos gastos, sabe? Aquelas pequenas despesas ali que a gente não dá bola, o cafezinho na lanchonete, um chocolatinho aqui, uma bala ali, isso, aquilo. Esses pequenos gastos a gente ignora automaticamente, sem você perceber. Porque a gente está focado no nosso objetivo, que é, no exemplo aqui, né, guardar 10 mil reais até 31 de dezembro de 2018. Então a gente acaba automaticamente ignorando isso. Quando a gente tem muito claro qual é o nosso objetivo, a gente vai para o segundo passo. Tá? Qual que é o segundo passo? O segundo passo é o planejamento. Que vai caber aqui no quadro. Planejamento. Tá, mas daí às vezes você pode estar se perguntando, pô, mas eu ouço tanto falar em planejamento financeiro, isso, aquilo, mas não deve ser o primeiro passo, não, né? Não deve ser o primeiro passo planejamento financeiro. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai viajar, né? Você vai fazer uma viagem e ok, beleza. Aí você vai falar assim, beleza, vou me planejar para fazer minha viagem. Só que tem um detalhe, se você não souber claramente para onde, com clareza, tiver clareza para onde você está viajando, você não vai saber o que colocar na mala. Vamos supor que a sua viagem é para Noruega, Suécia, Finlândia, os países nórdicos onde é muito frio, né? E aí você não vai colocar na sua mala bermuda, camiseta regata, chinelo, essas coisas, você não vai usar isso daí lá. Você vai colocar agasalhos, casacos, meias mais grossas, né? Esse tipo de coisa, que são coisas para o frio. Do contrário, se você for, sei lá, para Bali, né, lá na Indonésia, onde tem praia, essas coisas, você vai levar camisa regata, bermuda, chinelo, essas coisas, roupas mais leves, né? Então tem que estar muito claro, antes de você planejar, tem que estar muito claro o que você quer. Né? Por isso que a clareza vem... primeiro de tudo, você tem que ter clareza no que você quer, tá? Dentro do planejamento, tem alguns detalhes ali que as pessoas pecam, né? Por isso que às vezes elas desistem de planejar ou não conseguem conquistar aquilo que elas querem, né? Vou pegar aqui o exemplo aqui, continuar nesse exemplo aqui dos 10 mil reais como reserva de emergência até 31 de dezembro de 2018. E é o seguinte, isso é um objetivo de longo prazo, ok? Tem 1 ano e meio aí mais ou menos em relação ao dia que você está assistindo isso daqui, tem mais ou menos 1 ano e meio para você para conseguir formar essa reserva. Bom, é longe, né? E quando a gente fica só focado no objetivo de longo prazo, beleza, no primeiro dia, na primeira semana, talvez na segunda, na terceira, você, cara, beleza, tô focado aqui, eu quero conseguir atingir esse objetivo, quero ter 10 mil reais até 31 de dezembro de 2018, beleza, eu tô aqui. Só que o tempo vai passando e você acaba esquecendo, né, porque você começa a achar que putz, eu não vou conseguir alcançar isso, cara, tá difícil, né, acho que, não, deixa quieto, vou desistir. As pessoas desistem. Por quê? O objetivo está muito longe. E como que a gente faz para não desistir dos nossos objetivos de longo prazo, né, nesse caso? Fraciona isso em pequenas metas. Por exemplo, se você precisa de 10 mil reais até o dia 31 de dezembro de 2018, quanto você precisa juntar por mês? Né? Por exemplo, agora, sei lá, no mês de julho, de agosto, sei lá, no próximo mês aí, quanto você precisa guardar no próximo mês para você dar mais um passo rumo ao que você deseja? Tá, sei lá, eu preciso guardar 500 reais no próximo mês. Beleza, então eu tenho essa meta. No mês seguinte, eu preciso guardar mais 500, e no outro mais 500, sei lá, 500 reais por mês, até eu conseguir ter essa reserva de 10 mil reais, até o dia 31 de dezembro de 2018. Ok, beleza, então você fracionar em pequenas metas. E quando você fraciona em pequenas metas, fica muito mais palpável
né? Que aí você vai ficar focado, mais focado ainda no que você precisa. Que você não precisa ficar no foco no 10 mil reais mais. Você precisa só resolver essa pequena meta aqui, que é os 500 reais esse mês. Ponto. É muito mais fácil. Qual que é o outro erro que as pessoas cometem no planejamento? Por exemplo, a pessoa conseguiu no primeiro mês guardar 500 reais. Beleza. Aí ela pensa assim, putz, mas peraí. Só que para eu chegar no 10 mil reais ainda falta 9.500 reais, cara, isso está muito longe, eu não vou conseguir, deixa quieto, não vou mais fazer, esquece isso daí, deixa a vida me levar, né? Vai na música do Zeca Pagodinho, né? Por quê? A pessoa está focada, né, no quanto falta, né? No quanto falta para ela atingir a meta, não no quanto ela já avançou, não no quanto ela já se afastou da situação anterior. Né, o que importa, no coach a gente fala muito isso, né, não importa o que aconteceu para trás, ponto, até aqui chega, agora o que importa daqui para frente, né? Então, quando você fizer um planejamento, você dividir em pequenas metas, você conseguiu esse mês, mede pelo quanto você se afastou. Por exemplo, você só conseguiu até agora 500 reais, lindo, maravilhoso, ótimo, você está 500 reais menos pobre, entendeu? Você está 500 reais mais rico, por assim dizer, melhor até dizer, né, estou 500 reais mais rico. Se você não tinha o hábito de guardar nada antes, agora você já conseguiu guardar 500 reais. Ótimo, então esquece quanto falta, comemora, né? E aqui vem uma outra, né? Posso emendar nessa daqui. Às vezes as pessoas esquecem de comemorar essas pequenas vitórias, né? Que é o que dá o ânimo pra gente, né? Por exemplo, não sei a sua idade aí, mas na época de escola minha, principalmente quando eu estava lá na terceira, quarta série, eu lembro que às vezes eu tirava 10, né? Enfim, era um bom aluno, né? E eu tirava 10 na prova e a professora às vezes falava assim, tá, beleza, você não fez mais do que obrigação. Não nessas palavras, né? Mas alguma coisa do tipo, né? E você fica, poxa vida, né? Mas eu venho na escola todo dia, estudo pra caramba, né? Chego em casa e estudo um pouco, e aí escuto essa que não fiz mais do que obrigação, né? Que chato, né? E aí às vezes e o que acontece? Isso daí já é um desânimo, né? Porque, pô, não é mais que obrigação, então, né? Dane-se, né? Às vezes você pensa, né? No seu inconsciente você fica com um dane-se ali, né? E aí o rendimento, eu lembro que meu rendimento foi caindo com o passar do tempo, né? Caindo com o passar do tempo até que ele se estabilizou, né? Em algum momento ali, né? Mas enfim, dentro da área financeira, na vida, na verdade, às vezes a gente esquece de comemorar essas pequenas vitórias. Cara, se você nunca guardou nada e guardou 500 reais, comemora. Não vai comemorar gastando 1.000 reais numa festa também, né, cara? Isso daí não adianta, tá? Mas guardou 500 reais, comemora, sei lá, compra um chocolate, se você gosta de chocolate, faz um uhul, né? Comemora um gol, né? Como se comemorasse um gol. Sai jantar em algum restaurante diferente. Você gosta de tomar cerveja, toma um pouquinho de cerveja, entendeu? Não sei, entendeu? Comemora de alguma maneira isso daí. Comemora que você conseguiu fazer isso daí. Provavelmente não, com certeza depois que eu terminar dessa palestra aqui, eu vou comemorar. Porque, pô, mais uma palestra que eu fiz aí, online, né? Dessa vez, né? Então, comemorar as pequenas vitórias. Isso vai te dar mais ânimo para as próximas coisas, né? Tem explicações científicas para tudo isso, tá? Acho que não convém falar isso agora. Mas vai te dar mais ânimo para você chegar no mês seguinte e você lembrar, putz, eu guardei 500 reais, comemorei, saí tomar uma cerveja com meus amigos, que fazia tempo que eu não fazia. Tá, se eu guardar 500 reais de novo no outro mês, eu vou sair de novo, tomar uma cervejinha e me divertir com eles. Ótimo, né? Então isso vai te dar um novo ânimo, né? Para você conseguir conquistar essas pequenas metas, né? Não sei, acho que isso faz sentido para você, né? Então, essas pequenas coisas. Um outro erro que as pessoas cometem quando elas se planejam quando elas não conseguem, por alguma razão, elas não conseguem atingir a meta que elas estipularam para elas. Por exemplo, vamos supor que você estipulou que você precisa guardar 500 reais no mês, mas você guardou 400 reais. E a pessoa, meu Deus, não vai dar certo. Putz, eu sou muito ruim, eu não nasci para isso. Né? Vem muito essa frase, eu não nasci para isso. E aí a pessoa, tá, deixa quieto, vou gastar esses 400 reais aqui, não vou guardar nada, esquece, não vou, deixa a vida me levar, volto no deixa a vida me levar, né? Qual que é a maneira correta de você fazer isso daí? Se você estipulou para guardar 500 reais, mas guardou só 400, primeira coisa, comemora que você guardou 400, podia ter guardado nada, zero, né? Segundo, analisa por que você não conseguiu guardar 500 reais. O que aconteceu com esses 100 reais que eu não consegui guardar? De repente, às vezes você não lembra, mas putz, aconteceu uma emergência em tal dia, né? Tive um gasto extra aqui que não estava no meu planejamento. Pode ter sido isso. Ou sei lá, ou você realmente acabou gastando no que não devia, né? Em alguma coisa que não era necessário, isso, aquilo, você acabou gastando esses 100 reais. Mas analisa o que você errou para no mês seguinte você corrigir isso daí. Como eu falei, dentro do coaching a gente trabalha daqui para frente. Ou seja, se você
nesse mês não chegou nos 500 reais, guardou só 400, ok, beleza. E no próximo mês, e daqui para frente, o que eu vou fazer para atingir os meus 500 reais? Ou de repente 600 para compensar o 100 que faltou ali. Então, analisa o que deu de errado para você corrigir da próxima vez. Aí o que acontece? Quando você consegue corrigir e fazer certo, comemora de novo, vai te dar mais ânimo para você continuar perseguindo o seu objetivo, né? Essa é a nossa parte do planejamento. Depois que você fez o planejamento, né, do que você quer, de repente isso também serve para se você quiser pagar dívida, tá? Serve para qualquer coisa que você queira conquistar, beleza? Depois que a gente fez o planejamento, a gente vem para o terceiro passo, a terceira etapa, que é a nossa querida ação, né? Ação. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é ação, tá? Tem uma frase muito legal, né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Que eu acho muito legal. Você pode fazer todo o planejamento, mas só quando você entrar em ação que você vai saber se aquilo realmente vai funcionar, né? E qual que é o problema? Às vezes as pessoas ficam assim, faz aquele planejamento, tem clareza do que quer, faz o planejamento lindo, maravilhoso, só que chega na hora não põe em ação, não começa a agir. Por quê? Aí começa a inventar um monte de desculpa, porque é difícil, porque não tenho tempo para isso, porque eu ganho pouco, porque eu tenho muita despesa, porque eu tenho filho, porque você não... você pode estar falando, de repente você pode estar falando até para mim, tá, beleza, mas você não tem filho, mas você não tem os gastos que eu tenho, tá, mas você não tem os problemas que eu tenho. Realmente, provavelmente não tenho os problemas que você tem, eu tenho os problemas que eu tenho, né, eles podem ser diferentes, podem ser iguais, né, enfim. Mas às vezes as pessoas começam a dar muita desculpa, né, várias desculpas para elas não começarem a agir. Por quê? É difícil começar a agir, né? A gente procrastina, procrastinação, uma palavra que a gente ouve muito hoje em dia aí, né? Procrastinação, é empurrar com a barriga, a gente não age. Por quê? Porque é difícil. Só que agora aqui vem uma ótima notícia. Sabe o que é mais difícil de começar a agir? É dar o primeiro passo, é começar, tá? Por que é difícil começar? Não sei por que é difícil começar, mas quando a gente dá o primeiro passo fica muito mais fácil. Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Não sei se você já teve que empurrar carro alguma vez na sua vida, né? Mas quando você vai empurrar um carro normalmente, sei lá, tem 900 quilos, 1 tonelada, dependendo do tipo de carro, mas quando você vai empurrar, para ele sair do lugar, é a parte mais difícil, é quando você tem que fazer mais força. Só que a partir do momento que você faz força e vai continuando, vai ficando cada vez mais fácil de empurrar o carro, vai ficando cada vez mais fácil, você começa empurrando, aí de repente você está até, né, mais tranquilo, empurrando, se sentindo fartão ali de repente, né, de empurrar o carro. Por quê? Depois que pegou embalo, fica muito mais fácil de fazer as coisas. Para a gente agir dentro do planejamento financeiro, dentro das coisas que você quer para sua vida, é a mesma coisa. Às vezes dar o primeiro passo é difícil. Às vezes o primeiro mês você guardar 500 reais é difícil. No exemplo que eu estou dando, tá? Como que a gente pode fazer uma dica aqui, né, para tornar isso mais fácil, né? Se for muito difícil para você guardar dinheiro, você não tem esse costume, a gente tem que começar bem devagar, e devagar mesmo, tá? O que eu recomendo para você? Se você nunca guardou dinheiro na sua vida, tem muita dificuldade com isso, começa guardando R$1 por dia. Mas R$1 não vai fazer diferença, como é que eu vou fazer para guardando R$1 por dia para chegar nos meus 10 mil reais? Opa, lembra ali do anterior, né? Esquece o quanto falta, lembra que é do quanto você se afastou, não o quanto falta para chegar, tá? Então você pega guardando R$1 por dia, você cria, o seu cérebro ele começa a assimilar isso daí como um hábito. E quando isso se torna um hábito, quando fica automático, assim como respirar, né? Você está respirando nesse momento e provavelmente agora você se deu conta que está respirando porque eu falei. Mas até então ele estava no automático, né? Porque, enfim, né? Tanto que você fez isso, ele ficou no automático. Quando você vai guardando R$1 por dia, é um esforço muito fácil, né? Não exige quase nada de esforço. E o seu cérebro vai assimilando como se você que realmente o que você está fazendo, que você está guardando dinheiro, mesmo que seja pouco. E aí com o passar do tempo você vai aumentando essa quantidade, R$1 por dia, depois 2, daí 3, 4, 5, 10, 20 reais por dia. Até que você, num determinado momento, está tão habituado a guardar que você guardar 500 reais vai ser muito fácil para você, no mês, né? Por dia também, seria ótimo, né? Se conseguir guardar 500 reais por dia vai ser bom também. Melhor ainda, né? Mas enfim, esse pequeno hábito aí de guardar R$1 por dia, ele vai desencadear um hábito muito maior lá na frente, né, depois de algum tempo, quando ficar no automático, que vai fazer com que você guarde uma quantidade maior de dinheiro sem muito esforço, tá? Com muito pouco esforço, quase nada de esforço na verdade, tá? É uma coisa tonta, que parece tonta, mas é justamente o óbvio, né? Então, e o óbvio é justamente o que a gente faz a gente alcançar aquilo que a gente deseja, né?
Então, para entrar em ação é justamente isso daí. E eu tenho uma pequena história que ela ilustra isso daí, o que a gente precisa às vezes para entrar em ação, né? Tinha um viajante caminhando pela floresta e nessa floresta ele encontrou uma cabana. E nessa cabana morava um sábio, né? E ele parou ali para conversar com esse sábio, né? Conversa vai, conversa vem. E esse viajante escutou um cachorro chorando dentro da cabana, né? E ele perguntou pro sábio, né? Por que esse o cachorro tá chorando lá dentro da cabana, né? E o sábio respondeu para ele, é porque ele está sentado em cima de um prego, né? E o viajante estranhou, né? Falou, mas se ele está sentado em cima de um prego, por que ele não levanta, né? E sai dali se está machucando ele? E o sábio respondeu, é porque o prego ainda não está doendo o suficiente, né? E aí eu te pergunto, qual que é o prego na sua vida, né? Qual que está sendo o prego na sua vida e quanto ele tem que doer para você levantar ação e começar a fazer outra coisa para aliviar essa sua dor. Eu não sei qual que é a sua dor, se de repente é você ter dívidas, se de repente você quer colocar o seu filho numa escola particular, se você está preocupado se vai conseguir aposentar ou não, se você tem uma dívida que quer pagar, se você precisa, sei lá, trocar de carro, se você precisa de uma casa melhor, se você quer mudar do seu bairro para ir para outro bairro melhor. Enfim, eu não sei qual que é a dor que você tem, mas o quanto isso ainda tem que doer, né, para você levantar e agir, né, começar a fazer tudo isso daqui. A dor é só sua, só você que vai saber, né? Mas acho que é legal a gente ficar presente para essas coisas, porque às vezes a gente não nota, né, e a gente continua na inércia, porque a gente não sabe qual que é o prego da nossa vida, né? Enfim, depois da ação, o quarto passo é a melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Melhoria contínua é o seguinte, a gente tem que procurar sempre melhorar aquilo que a gente faz. Se você fez um bom planejamento, você pode melhorar aquele planejamento. Melhorar de que forma? Vamos supor que você chegou no 31 de dezembro de 2018 e guardou seus 10 mil reais para reserva de emergência. Ok, agora eu posso fazer o mesmo planejamento para, sei lá, para daqui 2 anos eu guardar 50 mil reais numa reserva. Que não precisa ser necessariamente de emergência, tá? Ou posso guardar 50 mil reais para trocar de carro, né, à vista. Por que não? Né? Então a gente vai melhorando o processo. Um exemplo interessante de melhoria contínua a gente não pode ficar parado no que a gente atingiu um determinado resultado, a gente chegou em determinado momento, a gente tem que procurar sempre melhorar. Às vezes, como eu falei, eu falei um pouquinho antes aqui, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O que acontece? Você pode fazer o melhor planejamento do mundo. No momento que você agiu, as coisas pode acontecer coisas diferentes. É que nem quando, por exemplo, você coloca no GPS um endereço tal, você está lá dirigindo pelo meio da cidade e de repente você chega num lugar, ou a rua não existe mais porque o GPS está desatualizado, ou de repente tem uma obra ali que está acontecendo naquele dia, ou está interditado por alguma razão, você tem que desviar, né? Então o que acontece? Você tem que ir ali para continuar o seu caminho. E melhorar continuamente é você fazer esse processo cada vez melhor. Por exemplo, isso daqui que eu estou falando para vocês, provavelmente, da próxima vez que eu falar sobre esse tema novamente, ele vai estar melhor do que hoje. Por quê? Eu vou pesquisar mais, vou analisar essa minha palestra aqui, vou ver o que foi bom, o que não foi bom, né? Eu vou melhorar o que já fez. Sabe aquele ditado que tem no futebol, né? Que time que está ganhando não se mexe? É muito pelo contrário. Em time que está ganhando, se mexe sim, porque você tem que estar cada vez melhor, que senão os outros ali que estão perdendo, eles vão melhorar e vão passar você. Então você tem que estar sempre melhorando as coisas que você faz. Se o seu planejamento hoje já não cabe mais para sua renda, então você tem que fazer um novo planejamento, né? Se surgiu uma despesa nova na sua vida, você tem que melhorar o planejamento que você já fez para você conseguir cobrir agora essa despesa nova. Se você, sei lá, se você de repente é casado, né, ou se você for casado e não tem filhos ainda, quando chegar o filho, você quer ter filhos, quando chegar o filho, você vai ter que refazer o seu planejamento, você vai ter que melhorar. Então você vai estar sempre tendo que melhorar, toda vez melhoria contínua, melhorar continuamente as coisas que você faz. Você vai ter que ter clareza novamente, clarear mais ainda o que você deseja, né, fazer um planejamento diferente, vai ter que entrar em ação, dar o primeiro passo, que é difícil.
e fazer as coisas sempre da melhor maneira possível, né? A melhoria contínua é um dos passos mais... ao mesmo tempo que ele é mais fácil, ele é um pouquinho mais difícil, porque às vezes as pessoas se acomodam, né? Mas ele é mais fácil porque é simplesmente você repetir o que você já fez e fazer mais alguma coisinha diferente, né? E por último, o quinto passo, né, a quinta etapa é o resultado, né? Resultado. Você teve a clareza do que você queria, fez o planejamento, entrou em ação, melhorou tudo isso daqui que você fez, né? Para você ter o resultado. Tem uma frase muito famosa que eu não sei de quem que é, né? Na verdade eles atribuem a várias pessoas, né? Hoje em dia com esse negócio de internet é difícil você saber, mas é uma frase que diz o seguinte: se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes, né? E aí tem uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Alguns dizem que não é, mas enfim, é atribuída ao Einstein, né? Ele fala assim, não é loucura, insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes, né? O que seria diferente de repente? Talvez essas etapas, esse passo a passo que eu te passei, é algo diferente que você precisa nesse momento, né? Talvez o que tem aqui você já faça. E se de repente isso daqui tudo você já faz e você não está gostando dos resultados, busca alguma coisa diferente. Sei lá, acompanha outras pessoas, dá uma olhada na internet, busca na internet. A internet tem tanta coisa hoje, né? Mas busque soluções diferentes para aquilo lá. E uma dica que eu daria para você, se você não está gostando dos resultados e você não acha soluções, né? Aliás, aparentemente não existem soluções, senta algum dia e comece a escrever quais seriam as possíveis soluções que você encontra para determinado problema, para você ganhar mais dinheiro, para você pagar alguma dívida, né? É interessante quando você só tem uma solução para um problema, você só enxerga uma solução para um problema, você está numa prisão, né? Porque você só tem o martelo para o prego, né? Para você conseguir pregar. Quando você tem duas soluções para o mesmo problema, você está num dilema, que você tem duas soluções, às vezes você não sabe qual escolher. Quando você tem 3 ou mais soluções para o problema, aí você tem liberdade de escolha. E quando você tem liberdade de escolha, você consegue escolher a melhor solução para aquilo que você precisa, para você ter um resultado melhor. E como eu disse para você, se você quer resultado diferente, faça algo diferente, mas sempre entre em ação, melhore o que você faz. Planeje-se, tenha clareza, siga esse passo a passo, né? Serve para qualquer coisa. Isso serve para se você quiser pagar uma dívida, se você quiser comprar alguma coisa, o que você quiser. E quando você atingir o resultado, não fala assim, é interessante que às vezes as pessoas aqui na clareza, elas falam assim, beleza, quando eu atingir esse resultado, quando eu tiver 10 mil reais, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, cara, resultado não é felicidade, tá? A felicidade é o caminho. Você tem que ser feliz do jeito com o que você tem hoje. Agradece o que você tem hoje. Se hoje você não tem 10 mil reais, mas você, sei lá, não está devendo nada, comemora, cara, agradeça, esteja feliz pelo que você tem. Se você tem, sei lá, você está endividado, você tem 20 mil reais de dívida, cara, agradece por você só ter 20 mil reais e não ser 50, 100 mil reais de dívidas. Entendeu? Agradece pelo que você tem hoje. Mesmo se você estiver endividado, mas tiver um lugar para morar, agradece o que você tem hoje. Isso é muito importante. Tá? É muito importante a gente agradecer pelo que a gente tem, em vez de ficar se lamentando pelo que a gente não tem. Agradecer pelo que a gente tem, isso é felicidade. Tá? Resultado é sucesso. Tá? E sucesso é diferente de felicidade. Tá? Tem uma definição de sucesso e felicidade do Dr. Lair Ribeiro, né? Ele fala que sucesso é ter o que você quer. Você quer alguma coisa, você tem aquilo lá. Felicidade é querer o que você tem. Se hoje você tem um carro, embora não seja o carro dos seus sonhos, agradece por você ter esse carro. Pelo menos você tem um veículo. Tem tanta gente que não tem, e se você tem, é isso daí. Cara, se você não tem um carro, tem uma bicicleta, agradece por ter bicicleta. Né? Se você não tem bicicleta e anda a pé, agradece por você conseguir andar. Né? E se você não, de repente você tem que andar de cadeira de rodas, agradeça porque você tem uma cadeira de rodas para se locomover. Você poderia não ter, entendeu? Então justamente isso daí. Na questão do resultado, quando você atingiu o seu resultado, sei lá, chegou a 31 de dezembro de 2018, você tem os seus 10 mil reais de reserva de emergência, o que eu vou fazer agora, Tá, atingi meu objetivo. Ok, determina um novo objetivo.
Começa tudo de novo. Clareza, planejamento, ação, melhoria contínua, resultado. E fica nesse ciclo. Né? Sempre isso daqui para você conquistar o que você deseja. Isso daqui, que eu falei para vocês, serve para qualquer coisa. Eu uso na minha vida, sobretudo quando eu preciso comprar alguma coisa, e eu já usei lá atrás quando eu tinha dívidas, tá? Justamente para liquidar dívidas. Eu fiz a clareza, né? Quanto que eu tenho de dívida, quanto que eu preciso pagar, qual fazer o planejamento, quanto que eu vou pagar por mês. Entrei em ação, né? Aquele negócio, vai no banco, ver quanto fica, se eu posso adiantar, se vale a pena adiantar parcela ou não, se vale a pena tirar dinheiro da poupança ou do investimento para pagar isso daí. Né? Melhorei continuamente, porque daí eu fui melhorando os processos, né? Conseguindo guardar mais dinheiro, essas coisas, e tive o resultado que foi ficar sem dívidas. Né? Se eu quiser comprar alguma coisa também, eu uso isso daqui. Né? E aqui vai uma dica de ouro para você começar a usar esse método. Né? Começa devagar. Começa pequeno. Pensa grande, tá? Mas começa pequeno, tá? Eu vou citar duas frases que eu acho muito legais isso daqui, né? Uma é do Jorge Paulo Lemann, né, que é o brasileiro mais rico, né, é o homem mais rico do Brasil, né? Ele fala que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Ótimo, perfeito. Eu adoro essa frase e levo ela comigo. E aí eu tenho uma frase do Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, aí, dono da WhatsApp, dono do Orlando City, né, time de futebol que o Kaká joga lá nos Estados Unidos, que ele fala o seguinte: pensa grande, mas começa pequeno. Né? E como que a gente aplica isso nessa metodologia? Por exemplo, eu não recomendo que você tente aplicar essa metodologia querendo comprar uma casa enorme, sei lá, uma casa que vai te custar 500 mil reais, por exemplo. Por quê? Você tem que se acostumar com isso daqui. Para se acostumar, você tem que começar devagar. Sei lá, de repente você pode estar querendo trocar seu smartphone, né, que é alguma coisa mais fácil de você conseguir se planejar. Então usa esse passo a passo. Tá, clareza, qual smartphone que eu quero, por que eu quero esse smartphone, eu vou precisar dele, vou precisar de todas as funções dele, eu uso todas essas funções. Tá, sei lá, de repente só faço ligação e mando mensagem pelo WhatsApp. Eu vou precisar de alguma coisa mais sofisticada ou pode ser um smartphone mais simples, né? Beleza, aí eu vou me planejar. Ok, eu não quero mais pagar isso daqui parcelado, né? Eu quero pagar isso daqui à vista. Como é que eu vou me planejar? Quanto que eu preciso guardar? Quanto que eu preciso economizar? Qual despesa eu posso cortar ou eu posso substituir por uma despesa mais barata? O que eu posso fazer? Ação, beleza, ação. O que eu vou fazer? Bom, eu vou pesquisar onde vende esse smartphone, vou ver se não tem nenhum similar a ele que seja mais barato. Enfim, você vai correr atrás das coisas. Vou começar a poupar meu dinheiro, eu vou cortar aquela despesa, isso, aquilo, entre outras coisas, né? Melhoria contínua, ok, meu planejamento não está indo, teve um aumento no preço dos smartphones, então eu preciso melhorar um pouquinho meu planejamento, economizar um pouquinho mais, né? Entende? Até você ter o seu resultado, que vai ser ter, de repente, o seu smartphone. Conquistou isso daí? Beleza, agora eu vou com um objetivo um pouquinho mais complexo. Cara, sei lá, agora eu quero fazer minha reserva financeira de 10 mil reais, né? E se for só para reserva financeira, cara, é difícil para mim. Por exemplo, você pode falar assim, é difícil para mim guardar 10 mil, ter uma meta de 10 mil reais, mas é mais fácil para mim ter uma meta, sei lá, de 2 mil reais até 31 de dezembro de 2018, que seja. Ok, planeje para você ter esses 2 mil reais guardados até 31 de dezembro de 2018. Faça esse passo a passo, mas começa pequeno. Pensa grande, mas começa pequeno, tá? E é isso. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo. Foi um grande prazer poder te ajudar nisso daí. Essa metodologia eu aplico na minha vida, tá? Não só na área financeira, eu aplico em várias áreas da minha vida. E eu acredito que se você aplicar isso daqui na área financeira, você vai conquistar aquilo que você deseja, tá? Pode demorar um pouquinho, mas você vai conquistar aquilo que deseja. Lembra sempre de comemorar, né? Pensar, medir pelo quanto você se afastou da sua situação anterior. E acredito que você, depois dessa palestra, a sua situação atual é melhor do que a anterior. E como eu te disse, depois, terminando isso daqui, eu vou comemorar que eu gravei essa palestra, né? Que eu fiz essa palestra aqui para vocês. E é um grande prazer, como eu disse. Agradeço novamente ao Eduardo Guimarães e a equipe do CONAF. E muito obrigado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.